No dia 7 de janeiro de 2026, uma operação federal de imigração estava em andamento na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Esse tipo de operação não é incomum, acontece com frequência, quase sempre longe das câmeras, longe do debate público e longe da atenção coletiva. Na maioria das vezes, termina sem que ninguém fora do círculo direto sequer saiba que ela ocorreu. Mas naquele dia, o desfecho foi diferente. Durante a ação, Renee Nicole Good, de 37 anos, morreu após um confronto envolvendo um agente federal ligado ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. As informações iniciais indicam que o episódio ocorreu em um contexto de alta tensão, durante o cumprimento de mandados relacionados à imigração. As circunstâncias exatas ainda estavam sendo analisadas pelas autoridades nos dias seguintes. Quando uma morte acontece durante uma ação do Estado, o impacto não se limita ao evento em si. Ele se espalha, ele gera ruído, ele cria versões paralelas. Porque nesse tipo de situação não existe apenas um fato. Existe o fato técnico, o fato jurídico e o fato emocional. E quase sempre eles não caminham juntos. Segundo os comunicados oficiais divulgados após o ocorrido, a operação fazia parte de uma mobilização maior, envolvendo centenas de agentes em diferentes regiões. A justificativa apresentada foi o cumprimento da lei e a segurança dos envolvidos. Esse tipo de linguagem é padrão, técnica, fria, pensada para conter interpretações e evitar conclusões precipitadas. Mas do outro lado existe a percepção pública. Existe a família, existe a comunidade, existe a imagem mental de uma vida interrompida em uma situação que, para muitos, jamais deveria terminar assim. E é nesse ponto que a confiança começa a ser testada. Nos dias seguintes ao ocorrido, o nome de Renee começou a circular nas redes sociais e em veículos de imprensa, não como estatística, mas como símbolo, um rosto, uma idade, uma história interrompida. E quando um caso ganha rosto, ele deixa de ser abstrato. Foi então que surgiram os protestos. Inicialmente localizados em Minneapolis, eles começaram de forma silenciosa. Velas, cartazes, pessoas reunidas em pequenos grupos. Não era apenas sobre aquele dia, era sobre um acúmulo de episódios parecidos, muitos deles sem nome, sem data conhecida, sem repercussão. À medida que mais informações iam sendo divulgadas, os protestos se espalharam para outras cidades. Nova York, Chicago, Los Angeles e diversas capitais estaduais registraram manifestações organizadas por grupos de direitos civis e movimentos sociais. Um dos lemas mais repetidos era um pedido simples: transparência. Não era um pedido por caos, não era um chamado à violência. Era um pedido por respostas claras em um cenário onde a confiança já estava fragilizada. Esse detalhe é importante, porque existe uma tendência automática a associar protestos à desordem. Mas, psicologicamente, protestos são uma tentativa de reorganização, são uma forma coletiva de dizer que algo saiu do eixo e precisa ser revisitado. Ao mesmo tempo, outra reação também surgiu: o afastamento. Muitas pessoas acompanharam tudo à distância, viram manchetes, viram imagens rápidas e seguiram com a rotina. Isso não aconteceu por frieza, aconteceu por saturação emocional. Vivemos em um período em que eventos extremos se acumulam rápido demais. O cérebro humano não foi feito para lidar com tantas crises ao mesmo tempo. Então ele escolhe, e muitas vezes escolhe desligar. Esse desligamento cria um fenômeno perigoso: a normalização. Quando uma morte em uma operação estatal passa a ser percebida como algo que acontece, o limite do aceitável muda, não porque as pessoas concordam, mas porque se sentem impotentes. Questionar exige energia emocional, e nem todos têm essa energia disponível o tempo todo. Os protestos, por outro lado, mostram quem ainda tem. Eles não surgem porque as pessoas acreditam que vão mudar o sistema da noite para o dia. Eles surgem porque ficar em silêncio parece pior, porque aceitar sem questionar gera um tipo diferente de dor, a sensação de cumplicidade passiva. Outro ponto que esse caso escancara é a relação com a autoridade. Desde cedo somos ensinados a confiar, a obedecer,
a acreditar que quem veste um uniforme age dentro de limites claros. Essa crença é necessária para o funcionamento da sociedade, mas quando um evento quebra essa expectativa, o choque é profundo. O cérebro entra em conflito. Ou você questiona a autoridade, o que gera insegurança, ou você justifica o ocorrido, o que preserva a sensação de ordem. Muitas pessoas escolhem a segunda opção, não por maldade, mas por necessidade psicológica. É por isso que casos como esse dividem tanto opiniões. Não é sobre política apenas, é sobre segurança emocional. Enquanto a investigação segue seu curso oficial, o debate público continua, e isso, por si só, já revela algo importante. A sociedade não está tão anestesiada quanto parece. Ainda existem pontos de ruptura, ainda existem eventos que forçam conversa. Mas também existe um risco silencioso. O risco de que, passado o impacto inicial, tudo volte ao normal, que o nome vire arquivo, que a data vire rodapé, que o aprendizado não aconteça. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de todas, porque no fim, o caso de 7 de janeiro de 2026 em Minneapolis, envolvendo Renee Nicole Good, não é apenas sobre imigração, nem apenas sobre força estatal, é sobre o quanto estamos dispostos a prestar atenção quando a realidade invade o conforto da normalidade. A verdade não está apenas nos relatórios finais, ela está na reação coletiva, no silêncio, na indignação, na indiferença, em tudo isso ao mesmo tempo. E quando um evento desses acontece, a pergunta mais honesta não é quem errou naquele dia, é até quando vamos tratar esse tipo de ruptura como algo inevitável e seguir em frente como se não dissesse nada sobre nós.